fundamental da eletrônica, tudo que eu precisava ver. Pequeno e portátil ele é, um sonho pra se ter. Osciloscópio de bolso. Neste vídeo, a Banggood está nos trazendo uma opção para quem achou o 2C53P um pouco caro, e é verdade, porque agora ele passa a ter a taxa, né, de 92% na importação. Nós temos aqui o 153. Quem acompanha aí o canal já viu o nosso teste do 152 e a FNI Reci lançou agora a versão 153. Uma versão um pouquinho mais robusta que a 152. Quem lembra ainda, quem viu no canal, sabe o quanto eu gostei do 152. Acho que a proposta dele é perfeita. Será que o 153 traz isso melhorado? Então, algumas coisas que vêm junto neste pacote. Inicialmente, claro, o próprio equipamento. Traz um cabo de garra com a conexão, porque vocês podem ver que aqui no equipamento nós temos tanto o osciloscópio quanto o gerador de sinais. E além disso ele tem mais uma saída aqui, que é a saída de onda quadrada, para poder fazer o ajuste na ponta de prova. Aqui o botão de menu. Mas já vamos falar um pouco mais do osciloscópio. O que mais acompanha? Um cabo USB que serve tanto para fazer atualização de firmware quanto para fazer carga. Ele não traz o carregador. Então vocês usam um carregador de celular qualquer. Traz ainda uma alça, que eu acho bem legalzinha para esse tipo de dispositivo. E um manual. E um manual em português. Legal, né? Manualzinho em português. Gosto muito dessa consideração que a FNI Reci tem aqui com o Brasil e com Portugal. Como opcional, ele ainda tem a opção, como opcional tem a opção, né? Como ele tem opcional, ele ainda tem a ponta de prova, que eu recomendo sempre que comprem. Porque a ponta de prova, além de vir a própria ponta de prova, que é uma ponta de prova genérica, que a gente conhece, como todas essas, são boas pontas de prova, ele traz também esse conversor, já que o conector dele é esse mini conector aqui. Então, para a gente poder fazer o teste, eu preciso conectar o mini aqui, para poder usar o BNC padrão. Gosto mais disso do que desse tipo de solução, onde o próprio cabo já é com mini, porque aí te limita um pouco a utilização. Desta forma, eu posso usar tanto o gerador quanto ele usando o conversor, e ficou excelente a solução que eles trouxeram neste equipamento. Falando um pouco mais aqui do equipamento, construção dele de ótima qualidade. Lembrem-se, agora isso aqui é uma coisa importante de falar, né? Às vezes eu apresento um produto e digo, pô, esse produto é excelente, esse produto não é excelente. É claro, pessoal, que é preciso levar em conta a faixa de mercado que ele quer atender, a faixa de produto que ele quer atender. Então, eu estou comparando, achando excelente ele pelo preço dele, por um preço de R$200. É mais ou menos isso que custa. Eu vou botar aí quanto está custando lá na Banggood, inclusive o link da Banggood aqui na descrição. Aproveitem as promoções e aproveitem que a Banggood não está no Remessa Conforme e ainda tem um seguro contra taxas. Então tudo aquilo que vocês forem taxados em termos de imposto de importação, não ICMS, ela devolve. Inclusive, sim, este aqui eu fui taxado, não sei exatamente quanto foi ele, porque ele veio num grupo de 3 equipamentos que eu vou trazer aqui, que é lá da Banggood, e aí, claro, fui taxado pelo conjunto dos 3, e a taxa, se eu não me engano, foi em torno de R$200 os 3 equipamentos, e a Banggood me ressarciu o valor da taxa de importação. Então, fiquem tranquilos que não tem problema nenhum, a Banggood ressarce sim a taxa de importação. Eu vou tirar aqui esse plástico aqui, porque ele está atrapalhando um pouco a visibilidade. A telinha dele é bem bonitinha, uma telinha de 2.8 colorida, bem nítida, muito boa de ver. E ainda falando dele, né, ele tem um plástico aqui bonito, sabe, um plástico bem feito, seguindo muito a estética
do 152, só que lá ele era amarelo, esse aqui agora é azul, seguindo as cores da própria FNASI que a gente já viu, né? Se a gente comparar ele com o TC3, por exemplo, ó, veja que ele segue o mesmo desenho, o mesmo layout, o mesmo estilo, né? Mesmo com os equipamentos mais caros, também ele segue o mesmo padrão. Acho que a FNASI está acertando. Mas, de novo, repetindo e reforçando, é um equipamento de R$200. Vocês não vão ter um equipamento, um osciloscópio padrão Rigol ou um gerador de funções padrão Juntec ou coisa parecida. São equipamentos mais simples, tá? Porém, o que nós vamos avaliar agora é se vale a pena os R$200 para esse equipamento e se ele atende vocês. Bom, muitas vezes me perguntam, eu trabalho com, sei lá o que, de injeção eletrônica de carro, ele vai me servir? Eu não sei dizer porque eu não trabalho com injeção eletrônica de carros, mas vocês têm que analisar se a especificação dele atende vocês. Qual é a frequência máxima que ele atinge, qual é a tensão máxima que ele atinge, isso está de acordo com o que vocês necessitam, e aí vocês analisam se vocês podem utilizar ou não esse equipamento. Então, falando um pouco das características dele, ele é um equipamento que promete uma frequência de até 1 MHz, é bastante para esse tipo de equipamento, para esse tamanho de equipamento, lembrando que o 152 ele trabalhava com até 200 kHz e o TC3 até 500 kHz. Então nós vamos testar ali 1 MHz. Minha expectativa é que ele vá bem até uns 500 kHz, mas tomara que ele vá um pouco mais. Por quê? Porque ele tem uma taxa de amostragem de 5 megasample. Então, se ele tem 5 megasample, normalmente tem que ser 10 vezes mais para a gente poder ter uma medição adequada. Então, se ele tem 5 megasample, eu acredito que 500 kHz vai ser uma boa medição para ele. Já a saída de gerador de sinais até 10 kHz, uma saída relativamente baixa, né, 3 volts, 3.3 volts. Porém, assim, para quem faz testes, por exemplo, de amplificador de áudio, vai conseguir chegar perto do necessário. O ideal sempre é até 20 kHz, né, para poder ter os limites, mas até 10 kHz vocês vão ter já um bom sistema de geração de sinais. Uma coisa que o pessoal me pergunta também, tensão de entrada, até que tensão ele mede até 80 volts em X1 ou 800 volts em X10. Como essa ponteira vai em X10, então vocês conseguem, por exemplo, medir uma tomada de 220 volts, porque ele mede até 800 volts VPP. Tá? Então isso dá mais ou menos aí uns 350 volts normais. Perfeito? Então tá aí ele. Forma de funcionar, bem simples, liga embaixo e tá aí o menu principal. Ele já entra perguntando se eu quero osciloscópio, gerador de sinais ou configuração. Ele não é tela touch, então não adianta eu clicar. E eu navego nele através desse menu aqui em cima, onde eu vou para um lado ou para outro lado. Então, vou começar aqui só entrando rapidamente nas configurações, só para mostrar o que tem. Então, aí tem a língua, eu já selecionei o português. Depois, brilho da tela está no máximo, som está na metade, aqui seleção. Na próxima item aqui inicialização, se eu quero nada, ou se eu quero que inicie no osciloscópio, eu inicio no gerador de funções, eu vou deixar para sempre iniciar. Vamos iniciar no osciloscópio, que é o que eu mais uso mesmo. Depois o tema, azul ou amarelo. Eu vou deixar o azul para combinar com fora. Desligamento automático, está em off. E por fim aqui a versão, eu estou na versão 1.5. E aqui para reiniciar o modelo de fábrica. É isso. Um detalhe, ele permite atualização de firmware. Como é que eu faço isso? Eu faço isso apertando, com ele desligado, eu aperto aqui em cima e depois o power. Ele vai entrar em modo USB, aí eu ligo o USB no computador e simplesmente arrasto o arquivo de configuração e ele vai fazer a atualização para vocês. Para sair, é só ficar segurando, eu volto para o menu principal. Vamos começar com o osciloscópio, que eu acho que realmente nos interessa aqui. Então eu estou ali com ele, achei ele um pouco difícil de usar em alguns momentos, tá? Então o que eu tenho aqui, por exemplo? Um clique no Run, eu
dou o stop nele, né? Paro de ler e mostro o que eu tenho. Ou clique e volto normal. Se eu ficar segurando, eu tiro todas as medições. Se eu ficar segurando, eu coloco. Então eu sempre tenho duas opções em cada tecla. Uma que é rápida e a outra que é segurando. Então aqui no Mode, por exemplo, se eu clicar, eu vou trocar o trigger. Normal, alto ou single. Normal, alto ou single. E se eu ficar segurando, eu troco se é na ascendente ou descendente. E o alto eu uso, claro, para fazer a leitura. Então eu vou agora ligar o gerador de funções aqui e nós vamos começar os nossos testes. Falar um pouco sobre o brilho da tela. A tela é boa, eu sempre enxergo um pouco de lado aqui e vou dizer que está um pouco apagada de lado. Eu já estou sem a proteção, ela brilha sim, ela reflete bastante. Então ela não é a tela mais iluminada de todas, mas é uma tela bem nítida, de fácil leitura. Ela só não é a mais iluminada, mais fácil de ler na lateral. Eu vou começar então com uma onda senoidal de 1 kHz e vou ativar a saída. Ativei. Vou dar um alto. Faz toda aquela animação, né? Que a gente já está acostumado com a FNIRSI, inclusive o 2C53P faz exatamente a mesma animação. E vamos olhar as medições. Então ele está medindo lá 1 kHz, perfeito. O dead cycle está dando praticamente 50%. E a tensão está dando 2.4. O Vmax, a amplitude está aqui. VPP 4.92. Ou seja, um pouco abaixo do que a amplitude que eu estou usando, 4.96, né? E eu estou usando 5. Eu acho que está bem dentro de um limite aceitável. Lembrando que eu não estou com uma ferramenta de precisão. Tá? Ela vai ter diferenças. Qual é que é a minha expectativa? Eu estou em 1 kHz. Quer dizer, eu queria chegar pelo menos aí a perto de 200, 500 kHz com uma medição aceitável. A partir daí eu já não tenho expectativa que ele vai acertar nem o VPP e nem as outras medições, a não ser talvez a frequência, que é o que eu acho que ele vai conseguir. Vou mudar aqui para 20 kHz. Eu não sei se toda essa demora é por causa das animações ou se é porque ele está tentando se encontrar. Achei um pouco lento, né? Toda essa parte de aproximação. Consigo subir aqui o trigger. Então ele está mostrando o dead cycle de 50%, um VPP de 5 volts, agora está marcando perfeito, né? Frequência 20 kHz, perfeito. Sem problema nenhum. VRMS 1.76 também está excelente. Ou seja, eu estou em 20 kHz, eu estou baixo ainda. E a medição dele está excelente. Vou agora para 200 kHz. Ou seja, é um salto grande. Tá? Vou apertar o alto. Vou subir um pouquinho para não atrapalhar ali. Está lá marcando a frequência em 200 kHz, perfeita. Estou num dead cycle de 50%, perfeito. O VPP está em 5.08 volts. O que para mim até surpreende. De novo, mas 200 kHz ele não vai marcar bem? Não, mas 200 kHz nós estamos chegando já, subindo um pouco mais. Lembra, nós estamos no aparelhinho de R$200. Tá? E o VRMS 1.8, excelente. Dead cycle 50%. Tá? Ou seja, a medição dele tá boa, a frequência acertou perfeito. Agora vamos começar a exigir um pouco mais. Vou para os 500 kHz, que é onde eu acho que ele vai começar a chegar no seu limite verdadeiro. 500 kHz,
mais ou menos se achou, mas eu vou dar um alto igual. Vou subir um pouquinho. Vejam que ele já começa com algumas oscilações e agora estabilizou. Olha, ele se perde um pouquinho, mas está dando 500 kHz, 50%, VPP 4.92, já começa a perder um pouco a medição do VPP. Mas ainda até me surpreendeu, achei que ele ia estar pior nesse momento. VRMS está em 1.83 e a gente espera normalmente 1.8 aqui, 1.78. Só que vejam que ele tem essa pequena variação. Certamente não é o gerador de funções, ele que realmente acaba se perdendo. Qual é que é o problema disso? O problema disso é que às vezes tu está medindo um circuito e tu enxerga esta variação e aí tu não sabe se é um problema de leitura ou se é um problema da placa. Então atrapalha um pouco isso, né? Então era melhor que ele não tivesse tão perfeito, mas constante. Esses pulsos que ele dá não é uma coisa que eu particularmente gosto. Eu esperava 500 kHz aqui, muito flat, muito tranquilo, mesmo com alguma margem de erro em cima de algumas medições. Vou ir para 800 kHz. Vou apertar o alto. E vou subir um pouquinho aqui. ...800 kHz, ele já não consegue estabilizar mais nem a frequência, né? Então a nossa frequência está variando entre 790 e 806. A tensão RMS está em 187, subiu um pouquinho, como esperado. O dead cycle também está oscilando um pouquinho de 50, mais 50,7. Está aceitável. O VPP já começou a subir, já está em 5.16. Como eu disse, eu não tinha uma expectativa que em 800 kHz ele fosse bem. Mas ele está atendendo bem. 800 kHz ele está atendendo bem. De novo, nós estamos com R$200. Portátilzinho, fácil de levar. Esse aqui no bolso é perfeito. Bateriazinha, carregando no bolso. Você consegue fazer um atendimento. Vou dizer que a pior coisa dele é a ponta de prova, né? Tinha que inventar uma ponta de prova mini para ele, que eu acho que ia ficar bem legal. E agora então vamos para o nosso teste de 1 MHz, que seria o seu máximo, né? Vou apertar um alto, mas ele já marcou ali 1 MHz e marcou bem, hein? Vamos dar um alto, ver se a gente não estraga tudo. Vou subir um pouquinho. Vejam que o desenho da onda... Opa! Ele é um pouco chato aqui, né? Porque ele anda muito devagar, que é um clique rápido, ele anda em quadros maiores. Agora deu. Então, 1 MHz ele até me surpreendeu, porque ele está montando uma onda relativamente bem, ela já não está mais tão bem desenhada, mas ele está bem, ele está marcando o dead cycle 50%, está marcando bem a frequência de 50 MHz, né? O VPP dele está em 1.87, cara, assim, para pensar que nós estamos no limite... O VPP dele, desculpe, está 5.08 e o RMS está em 1.86. Para pensar que nós estamos no limite, eu estou considerando muito bom. Não achei que eu fosse me surpreender, porque ele tem algumas características que nós vamos falar no finalzinho aqui. Mas essa parte do osciloscópio, cara, para mim, ele entrega o que promete. É isso. Acho que essa é a decisão. Ele é um perfeito? Não, mas ele entrega o que promete. Vou baixar ali vou baixar para 10 kHz de vez 1, como a gente sempre testa, para a gente testar um pouco das outras ondas. Vou então mudar agora uma onda para uma onda quadrada. Acho que foi bem, né? Perde um pouquinho, mas as medições estão perfeitas. Vejam que o VPP dele ficou um pouquinho mais alto. Ó. 10 kHz ele está marcando 5.24. Por quê?
por causa desse pequeno pico ali que ele está gerando o desenho. Ele dá um pouquinho mais. Mas o dead cycle é perfeito, a frequência é perfeita. E aí, claro, o VRMS também dá certinho, 2.5. Vamos passar para as outras ondas. Triângulo. Meia onda. Escadinha. Vamos dar um alto aqui, ver se ele consegue detectar direto. Ele vai bem, inclusive, em alguns desenhos de onda que outros sofrem um pouco, né? Olha, ele vai bem, bem tranquilo, bem ajustado. Vamos voltar para a escala 0 aqui, 10 kHz, tá excelente. Então, acho que como osciloscópio, depois, claro, tem que mexer um pouquinho aqui, a gente faz as trocas do que a gente quer, né? De funcionalidades para os ajustes. Então aqui eu estou ajustando o tempo. Aqui eu estou ajustando DC e AC. E aí eu vou clicando aqui em cima, eu vou trocando o que eu ajusto. O que está me incomodando um pouco só. Ó, aqui o tempo, se a ponta é X1 e aqui a amplitude. O que está me incomodando é que eu não estou conseguindo chegar no trigger. Agora eu estou lá na minha linha de base, então mais para cima, né, como a gente estava fazendo. Agora na de cima, né, então cada uma delas eu seleciono e com setinhas eu vou andando. Agora sim, cheguei no trigger, então eu posso subir o trigger aqui. E aí poder fazer um trigger single, por exemplo, numa subida, para poder usar ele como medida. Ele é um pouquinho, dá um pouquinho de trabalho esse menuzinho aqui, mas assim, é simples, é só pegar o jeito aqui. Realmente eu gostei, estou gostando bastante desse aparelhinho aqui. Vamos para o gerador de sinais. Então vou apertar aqui e ficar segurando. E aí eu volto para o menu principal e vou para o gerador de sinais. Bom, para o gerador de sinais, o que eu vou fazer o teste? Vou tentar gerar nele mesmo, né, que nem a gente já fez. Só que daí para isso eu vou precisar de um outro adaptador. Ainda bem que eu tenho outro adaptador aqui. Então, estando aqui no menu de gerador de sinais, selecionamos, então eu tenho aqui a saída que eu estou usando. Estou numa onda triangular, dente de serra. Para cima eu vou em onda quadrada e em onda senoidal. Depois eu tenho alguns outros desenhos, que seria o meia onda e onda completa. Escadinha, do outro lado, ruído. Olha, até que ele tem uma quantidade bem legal de tipos de onda, né? Vamos agora então selecionar uma básica aqui, uma onda senoidal. Está em 1 kHz, 50%, 3 volts. Acho que está perfeito, né? Está gerando esse sinal. Agora, será que se eu sair e for testar lá no osciloscópio ele mede? Vamos dar um alto. E está lá. 1 kHz, 50%, 3.3 volts. Então vocês conseguem usar o gerador de sinais no próprio equipamento. Parece bem bonitinha essa onda dele, está gerando bom jeito. Vou voltar lá. Gerador de sinais. Vamos trocar agora para uma onda triangular ou dente serra. Vou botar a frequência em 500 Hz.
500 Hz. Triangular, 500 Hz. Vamos lá para o osciloscópio. Vamos dar um alto. Tá lá. Perfeito. Perfeito. Tá aí. Vou dar uma arrumada aqui e já voltamos. Então hoje nós vimos aí o 153, né? Este pequeno osciloscópio. Um osciloscópio aí que a Banggood entrega aqui no Brasil com um custo relativamente baixo. Então é um equipamento de baixo custo para um osciloscópio digital, pequenininho, de 1 MHz, que a gente viu que ele vai bem em 1 MHz, com uma construção muito fantástica, muito leve. Olha, é realmente uma opção para quem quer ter um osciloscópiozinho no bolso. Veja que o tamanho dele é o tamanho de um cartão de crédito, um pouquinho mais gordinho só. Mas muito leve, com bateria, com uma tela de 2.8 colorida, eu gostei demais. Pontos positivos dele, cara, assim, ele entrega tudo o que promete. Então, assim, não tenho o que reclamar. A única coisa que me incomoda um pouco, talvez algumas dos botões, mas que a gente precisa aprender um pouco a mexer. É claro que, apesar de uma construção bem primorosa para esse tipo de equipamento, com esse custo de equipamento, é claro que o botãozinho é um botãozinho mais simples. Esse daqui é muito bom de trabalhar com ele, bem interessante. Veja o acabamento, bem feito, né? É um equipamento realmente muito legal. Claro, ele não tem uma proteção de silicone em volta, é plástico, poderia ter uma borrachinha em volta, mas eu adorei esse equipamento. Realmente gosto demais desta linha. E lembrando, né, o link está aqui embaixo na descrição. Cabinho, todos os acompanhamentos bem feitos da FNSI, mesmo sendo um equipamento bem básico de entrada, e ainda com a ponta de prova, com adaptador, pontinha aquela padrão, completa. Deve ser uma ponta mais lenta. Vamos dar uma olhada aqui qual é o modelo da ponta que vem junto. É um modelo de 100 MHz, mesmo sendo um equipamento de 1 MHz, então legal, né? Acho que a FNI assumiu isso como um padrão para não ter que ficar também tendo tipos diferentes, né? Então, gostei muito. Lembrando, toda interface em português, manual em português. E lá na Banggood vocês conseguem um atendimento, inclusive se vocês entrarem em chat e falarem em português, eles também atendem. Eu sei disso porque eu mesmo já falei com eles, porque quando eu peço reembolso eu entro pelo chat e peço em português. E vem tudo certinho, sem problema nenhum. Mais uma opção digamos mais barata aí para a família, mas completando aí um pouco dessa família FNI RSI, que tem uma série de equipamentos que a gente traz aqui no canal. Então, pessoal, era isso e valeu! A loja Bang tem preços bons, com confiança sinto sim. Lá eu achei o que eu buscava, um osciloscópio para mim. Fundamental na eletrônica, tudo que eu precisava ver. Pequeno e portátil ele é, um sonho para se ter. Osciloscópio de bolso, maravilha sem igual. No Banggood eu confio, meu presente especial. Osciloscópio de gozo.